Oi, meus amigos, muito bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje, 12 de dezembro de 2020, a partir das 9 horas, o nosso grupo Amigos da Fé, da Associação Espírita Mariano do Nascimento, começa aqui a nossa live. Nossos encontros aos sábados pela manhã são muito gratificantes. Agradecemos a você que regularmente está aí conosco. E também um prazer imenso a você que nos assiste aqui pela primeira vez. Nossos encontros virtuais visam mantermos o contato com a espiritualidade para trazer paz, harmonia e entendimento. No chat da nossa live, deixa aí o seu recadinho com o seu nome, cidade e o bairro, que daqui a pouco nós divulgaremos. Temos o nosso link aí. Compartilhem com os seus amigos e familiares. Queria agradecer muito aí, porque semana passada tivemos 22 compartilhamentos aí. Muito obrigado a você que compartilhou semana passada. E a tarefa aí, compartilhe novamente. Eu já fiz a minha parte, já compartilhei. Vamos lá. Caso caia a conexão da transmissão, não desista. Entre novamente. Lembramos que nossos encontros ficam gravados na página do Mariano do Nascimento. Podem ser assistidos aí a qualquer momento. Álvaro, parece que você tem um recado aí para essa semana? Bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero relembrar, o recadinho que eu tenho para dar, relembrar a você que está nos assistindo, a oportunidade e o desafio que a gente faz novamente para que você grave um vídeo fazendo a oração de início dos trabalhos, como já foi feito pela Aline, como já foi feito pela Vivian. Então eu convido você aí que participa todo sábado conosco, grava um vídeo, é simples, é só fazer a leitura da oração para a gente passar na live do próximo sábado, no dia 19. Então, estou lançando o desafio aí, quem tiver o interesse, quem quiser fazer, é só se pronunciar aí no chat do Facebook, da nossa live, e colocar aí que quer fazer o vídeo, que no próximo sábado nós passaremos o vídeo aqui.
E o outro recadinho que eu quero dar para vocês é que agora, nesse final de ano, nós vamos dar uma descansadinha. Afinal, nós estamos na 38ª semana, né? Eu estou fazendo ininterruptamente desde o dia 28 de março. Então, nós vamos dar uma paradinha. Então, semana que vem, dia 19, vai ser a última live que nós vamos estar fazendo no ano de 2020. Aí a gente para no dia 26, pós-Natal, e paramos no dia 2, pós as festas de Ano Novo, né? E retornamos no dia 9 de janeiro, tá? Então, nós vamos dar uma paradinha de 2 semanas para dar uma descansadinha, curtir com os familiares mais próximos, né? Apenas. Mas contamos com vocês para voltarmos no dia 9, ok? Silvio, com você. Obrigado, Álvaro. Então, fica aí o recado, né? Se pronuncia aí para ver quem que vai gravar o vídeo da próxima semana. E a nossa live, dia 19, a última do ano de 2020, e voltamos dia 9 de janeiro. Agora vamos pegar o nosso copo com água, prepararmos, né, concentrarmos a partir desse momento aí. Essa água, ao final do nosso encontro, vai ser energizada, né, recebermos todos os benefícios aí que a espiritualidade deixará depositada aí. Também vamos preparar a nossa garrafa com água, tá? Também será fluidificada aí. E ao final do nosso encontro, nós passamos aí as orientações para aqueles ainda que não sabem o procedimento. Quero pedir também o amparo dos mentores da casa aos trabalhos da nossa unidade ali do Mate João, na rua Albuquerque Lins, ali no Jardim Paulista, a nossa unidade ali. Então, que os mentores da casa protejam, né, os trabalhadores e os frequentadores ali do Mate João. Vai começar a aparecer aí na tela com vocês o link do caderno de orações. O propósito do caderno de orações é trazer uma forma semelhante do que acontece na Casa Espírita, agora de maneira virtual, só preencher o cadastro. Aparece aí o caderno, as orações para aqueles que precisam de um apoio espiritual. Todos os nomes escritos e também aqueles que você mentalizou ou escreveu agora aí no papel, que a espiritualidade faça o atendimento especial à distância a todas essas pessoas aí. Vamos respirar fundo, nos acomodando na cadeira, na poltrona, relaxando, tentando deixar os nossos problemas, né, todas as nossas dificuldades aí um pouco de lado, para pensarmos um pouco em nós mesmos e na espiritualidade. Vamos formar uma corrente de luz, de fé e de esperança. Pedimos muita vibração e prece nesse momento. Vamos transmitir amor, saúde e paz, irradiando a luz divina. Eu quero convidar a Laura para a prece de início das reuniões. Laura, é com você. Bom dia a todos. Prece para o início da reunião. Nós vos pedimos, Senhor Deus Todo-Poderoso, enviar-nos bons espíritos para nos assistir. Afastai aqueles que nos poderiam induzir ao erro e concedei-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Pedimo-vos, Senhor, afastar também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar disseminar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se algum desses espíritos procurarem introduzir-se aqui, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que dignais vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai de nós todo pensamento de egoísmo e de orgulho.
de inveja e de ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, em suma, que pelos sentimentos de que estamos animados, reconheçamos vossa salutar influência. Dai aos médiuns, a quem encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão desempenhar, a fim de que empreguem nisso o fervor e o recolhimento necessários. Se na reunião houver pessoas que a ela foram atraídas por outros sentimentos que não sejam os do bem, abre também os seus olhos à luz e perdoai-lhes, assim como nós também lhes perdoamos, se aqui vieram com intenções malévolas. Pedimos especialmente ao nosso guia espiritual nos assistir e velar por nós. Obrigado, Laura, pela oração. E aí eu convido você novamente. Viu como é fácil essa oração? É simplesmente gravar um vídeo, como a Laura fez, da oração de início dos trabalhos, para que você possa fazer e nós passarmos na próxima semana. Então, o desafio ainda está lançado. Eu quero novamente dar um bom dia a todos vocês, aqueles que estão vindo pela primeira vez, todos aqueles que já nos acompanham desde os tempos dos nossos trabalhos presenciais e aqueles que começaram a nos acompanhar a partir das lives. Afinal, como eu já disse, estamos na 38ª semana de live, né? Que possamos continuar aí por muito, muito mais tempo. Vamos todos agora nos concentrar para que possamos fazer o nosso estudo, o estudo mais importante da manhã, que é do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos aprender um pouquinho mais, né, dos ensinamentos e das orientações, das instruções que Jesus nos deixou e que foram explicadas e codificadas pelos Espíritos juntamente e repassadas pelo Allan Kardec, né? Então nós fazemos um estudo sequencial, estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Já fizemos alguns itens, né? E hoje nós vamos fazer o último item antes das instruções dos Espíritos. O item de 8 é: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nós que já fazemos esses estudos há várias semanas, aqueles que já fazem estudos e participam de trabalhos espíritas, aqueles cristãos católicos, evangélicos, e que seguem, né, a sua religião, nós já temos um certo conhecimento e sabemos o que Deus e Jesus nos pede. Então, esse capítulo aqui é o que diz sobre isso, né? Então, se temos já um pouco conhecimento, né, é porque já foi dado para nós. E muito vai ser pedido para nós. Então, a cobrança vai ser maior. Então, vamos lá ao estudo, preste bastante atenção. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então disse Jesus: o servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito aquele que muito recebeu, e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. E também: vim a este mundo para fazer um julgamento, disse Jesus, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que com ele estavam ouviram essas palavras e lhe disseram: somos nós, acaso, também cegos? Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo de 39 a 41.
Então, meus irmãos, antes de começar as orientações, as explicações do Kardec, aqui vai, né? Então, aquele que tem o conhecimento, como eu disse, que Jesus já penetrou dentro de si com os seus ensinamentos, de cada um de nós, muito vai ser cobrado de nós. Muito mais do que aquele que ainda não teve uma oportunidade de participar de uma religião, né? Nem do espiritismo, nem do catolicismo, nem dos evangélicos, né? Então, aquele que não tem uma religião e não tem um conhecimento, ele vai ser, vamos dizer, entre aspas, que diz aí Jesus, castigado, né? É uma forma figurada, castigado. Mas vai ser muito menos do que nós que temos um conhecimento, se praticarmos as atitudes indevidas aos ensinamentos de Jesus. Então, dando seguimento. Então, diz Kardec, é principalmente aos ensinamentos dos Espíritos que se aplicam essas palavras de Jesus. Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é certamente culpado se não os praticar. Mas além do Evangelho que os contém estar somente divulgado entre as religiões cristãs, mesmo entre estas, muitas pessoas não o leem, e entre as que o leem, muitas não o compreendem. Disso resulta que as palavras de Jesus ficam perdidas para grande número de pessoas. Então é justamente isso que o Evangelho nos traz, né? Então, muitas pessoas leem essas palavras de Jesus, e ele, na maioria das vezes, sempre usou a fantasia para poder ilustrar, né, os seus ensinamentos. Então, muitas pessoas, às vezes, leem e não compreendem e distorcem as situações. Então, por isso a importância desse nosso estudo aqui que a gente faz todo sábado, né? Comentando e estudando e pegando as instruções e as codificações que os Espíritos passaram por Kardec, o Allan Kardec, e que o Kardec nos trouxe através do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas orientações e as explicações detalhadas do que realmente Jesus quis nos passar com as suas orientações. Continuando. O ensino dos Espíritos reproduz essas palavras de Jesus sob diferentes formas, e por isso desenvolve-as e comenta-as para colocá-las ao alcance de todos. E tem uma característica própria, é universal. Então, o que quer dizer isso? Que não é só o espírita que pode estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas as religiões, né? Todos os católicos, todos aqueles que se interessarem pelas instruções de Jesus, né? Pode ser lido, porque ele é universal, porque foi passado pelos Espíritos. E os Espíritos, Deus, não tem religião. Qualquer um, letrado ou não, tenha ou não uma crença, cristão ou não, pode recebê-lo, porque os Espíritos se manifestam em todos os lugares. Nenhum daqueles que recebe o ensinamento diretamente ou por intermédio de outras pessoas pode alegar ignorância ou desculpar-se, nem por sua falta de instrução, nem por falta de clareza ou sentido alegórico. Aquele, pois, que conhece os ensinamentos de Jesus e não os coloca em prática para melhorar-se, que os admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o coração seja tocado por eles, que ao seu contato não se torna menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, menos apegado aos bens materiais, nem melhor para com seu próximo, é tanto mais culpado, quanto mais haja tido meios de conhecer a verdade. Então, aquilo que eu disse no início, né? Se nós sabemos que Jesus quer que não sejamos orgulhosos, egoístas, apegados aos bens materiais e que ajudemos o nosso próximo, se nós não praticarmos isso, não adianta nada. Então, isso vai ser cobrado mesmo de nós, né? Porque nós temos esse conhecimento, nós sabemos do que é o certo e, no fundo, nós não praticamos. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais repreensíveis se persistirem no mal, pois muitas vezes escrevem sua própria condenação, e se não fossem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles mesmos que os espíritos se dirigem.
Mas ao invés de tomar para si as lições que escreve, ou que vem escrever, seu único pensamento é aplicá-las aos outros, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave no nosso. Então, o que ele quer dizer aqui, meus irmãos? Que não adianta nada eu, por exemplo, estar aqui vindo orientar, explicar e estudar com vocês o Evangelho e querer só para passar essas orientações para todos vocês, e eu, no meu íntimo, ou no meu dia a dia, eu não praticar tudo aquilo que eu estou lendo, que eu estou estudando com vocês. Então, muito mais vai ser cobrado daquelas pessoas que orientam, que ajudam, ou os médiuns que recebem as instruções dos espíritos. Que às vezes o médium recebe uma instrução, uma orientação, passa para as pessoas, mas ele próprio não pratica no seu dia a dia. Por essas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado, Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e que eram, de fato, a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje. Então, ele está dizendo aqui que Jesus cobrava muito mais os fariseus porque eles tinham mais conhecimento, né? E é o que é isso que acontece conosco hoje. Então, Jesus, Deus vai cobrar de quem tem o conhecimento, não daquele que não tem essa cultura ou o esclarecimento necessário das orientações e das instruções de Jesus. Aos espíritas, muito será pedido, porque muito receberam, mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos, muito será dado. Então, o que ele quer dizer aqui? Que se a gente está recebendo, Jesus está nos instruindo, nós estamos tendo essa oportunidade de receber, e nós praticamos, e nós colocamos no nosso dia a dia todos esses ensinamentos de Jesus, muito nos será dado. Então, se não praticarmos, muito será cobrado. Mas, se colocarmos em prática definitivamente em nossas vidas, muito será nos dado, seremos recompensados por Deus e por Jesus. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há algo que lhe diga a respeito. O Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que proporciona, multiplicará também o número dos escolhidos. Então, meus irmãos, tanto o Espiritismo, né, que nos esclarece tanto, como as outras religiões também, né? Então, nós temos que não só ouvir e ouvir, temos que colocar em prática, colocar no nosso dia a dia, né? Porque o que Jesus quer é chamar muitos, né? Como ele diz aqui, que muitos serão chamados, mas os escolhidos é só aqueles que seguirem e colocarem em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou e que Deus quer de nós. E a oportunidade que nós temos de estarmos aqui reencarnados, né? Para que possamos nos redimir de faltas e de problemas que passamos e prejudicamos para alguns dos nossos irmãos no passado. Então, nós estamos aqui para nos redimir. E essa é a chance que Deus nos dá, né? Nos dando esse conhecimento, nos dando esse ensinamento de Jesus, para que possamos praticar e nos redimir das faltas do nosso passado. Então, mais um estudo nessa manhã de sábado, né? Que possamos refletir, colocar em prática de fato tudo aquilo que Jesus nos passou e que Deus nos vai cobrar muito mais, né? E agora nós vamos dar continuidade e realizaremos o nosso segundo estudo dessa manhã de sábado, do livro Minutos com Chico Xavier, do autor José Carlos de Luca, e quem vai fazer hoje para nós é a Lurdinha. Com você, Lurdinha. A todos, hoje damos continuidade ao livro Minutos com Chico Xavier, José Carlos de Luca. Nossos excessos. Jesus diz, o pão nosso de cada dia. Por que se acumular tanto? Existem pessoas que possuem 35 pares de sapato, onde é que irão arrumar 70 pés? Estamos sofrendo mais com excesso de conforto do que excesso de desconforto.
Morre muito mais gente de tanto comer e de tanto beber do que por falta de comida. Chico Xavier. Chico lembra a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a orar a Deus pedindo apenas o pão nosso de cada dia. Esquecido desse precioso conselho psicológico que tantos benefícios nos trariam, nos vivemos aflitos pelo medo de não termos o suficiente para o amanhã. E assim acumulamos demasiadamente bens que não têm real utilidade para hoje. Que faremos com 35 pares de sapato? Indaga Chico. Que faremos com tantos ternos, gravatas, vestidos, calças, perfumes e relógios? Que faremos com tantas televisões em nossa casa, com tantos telefones, computadores, carros, celulares? Isolar os seus familiares uns dos outros? Já reparou como parecemos desorientados quando ficamos sem o aparelho celular? Antigamente, uma carta pelo correio demorava semanas para chegar ao seu destino. Hoje nos irritamos porque o computador está lento e o nosso e-mail vai demorar alguns segundos a mais para ser enviado. Certamente, Chico Xavier não está se referindo ao homem previdência, mas sim o ganancioso, ao que está se perdendo no excesso de conforto, esquecendo-se de que o melhor da vida não é o destino para onde nos dirigimos, mas a maneira como viajamos. E quanto mais simples for a viagem, mais poderemos desfrutar das belezas de cada estação, sem tanto excesso na bagagem. Bom dia. Obrigado, Lidinha, por mais esse estudo, e que possamos realmente parar um pouquinho para pensar em todas essas orientações, tanto do Evangelho quanto desse livro maravilhoso, possamos colocar em prática, né? Porque se não colocarmos em prática, de nada serve estarmos aqui todos os sábados, né? Estudando, conversando, trocando informações, recebendo as instruções, né, de Jesus e de Deus, possamos caminhar sempre para o bem e que possamos evoluir a cada dia mais. Vamos todos agora nos fortalecer, nos concentrar, colocar em mente todos aqueles nossos irmãos, nossos amigos, nossos parentes que estão necessitados, né, com doenças, todos aqueles que colocamos os nomes no nosso caderno de orações ou que anotamos aí no papelzinho do lado. Pedir para que os espíritos protetores, os médicos espirituais, possam ir acolher a cada um desses irmãos e possamos fazer agora, todos juntos, a oração a Bezerra de Menezes. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. E Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Faze, o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Grandes estudos, né? Belas músicas, maravilhosas orações aí, que nos enchem aí os corações, nos energizam a cada dia, cada momento, a cada sábado aí que estamos com vocês. Mas, pobre, ainda ninguém se manifestou aí em gravar o vídeo, hein? Pessoal, deixa aí o seu recadinho, precisamos de uma pessoa aí, né? Crie coragem, um desafio, a coisa é simples, passaremos as orientações aí para vocês, né? Eu acho que vai ser uma experiência aí gratificante, você vai ver como isso vai ser muito bacana, vai ser diferente, vale a pena. Tomara que agora com o Chico aí, né, Álvaro, vamos ouvir agora as palavras de Chico Xavier, que inspire aí os nossos irmãos, alguém a poder gravar. Esse áudio do Chico, sempre a orientação do seu Miguel, nosso dirigente. Seu Miguel, um abraço aí para o senhor, né? Muita saúde, que Deus conserve e preserve aí o senhor, né? Tá de casa nova, então um novo clima aí, e que Deus ilumine o senhor aí. Hoje nós temos a mensagem Espera e Ama Sempre. Flávio, solta aí pra gente, por gentileza. Quanta aflição desaparecerá no nascedouro, se souberes sorrir em silêncio. Quanta amargura esquecida, se desculpares o fel. Rogas a paz do Senhor, mas o Senhor igualmente espera por teu concurso na paz dos outros. Reflete nas necessidades de teu irmão, antes de lhe apreciares o gesto impensado. Em muitas ocasiões, a agressividade com que te fere é apenas angústia, e a palavra ríspida com que te retribui o carinho é tão somente a chaga do coração, envenenando-lhe a boca. Auxilia 1000 vezes, antes de reprovar uma só. O charco emite correntes enfermiças, por não haver encontrado mãos que o secassem, e o deserto provoca sede e sofrimento, por não ter recebido o orvalho da fonte. Deixa que a piedade se transforme no teu coração em socorro mudo, para que a dor esmoreça. Não estendas a fogueira do mal com o lenho seco da irritação e do ódio. Espera e ama sempre. Em silêncio, a árvore podada multiplica os próprios frutos, e o céu assaltado pela sombra noturna descerra a glória dos astros. Lembra-te do Cristo, o amigo silencioso, sem reivindicações e sem ruído, escreveu os poemas imortais do perdão e do amor, da esperança e da alegria no coração da terra. Busquemos nele o nosso exemplo na luta diária e, tolerando e ajudando hoje,
na estreita existência humana, recolheremos amanhã as bênçãos da luz silenciosa que nos descerrará os caminhos da vida eterna. Ouvir Chico, né? Indescritível aí, nos traz uma paz enorme, além da sabedoria toda, né? Que Chico nos provoca em cada palavra, em cada frase, em cada mensagem. Dando sequência, o Evangelho de Chico, né? Sempre uma orientação, sempre um pedido aí do seu Miguel, nosso dirigente, e também aí a espiritualidade também trazendo aí. Vamos sortear agora o que vai cair hoje, né, para o nosso estudo aqui. É o item 117. Que todos confiemos em Jesus, trabalhando com ordem, com segurança, sem desprezar o nosso senso de responsabilidade diante da vida, com a valorização de tudo aquilo que temos e sem acreditar que violência ou rebeldia sejam ingredientes para uma solução de qualquer problema individual e coletivo. Por quê? Dentro do espírito do pacifismo, da solidariedade, do dever cumprido, de respeito mútuo, todos os nossos problemas podem ser solucionados sem qualquer distúrbio, porque o distúrbio não ajuda ninguém. Paz, tranquilidade. Então, há alguns momentos a gente quer solucionar os nossos problemas na marra, né? Forçosamente. E aí é onde nós cometemos os nossos maiores erros. Então, muita calma, muita paciência, que tudo vai se encaixar e tudo vai dar certo. Álvaro, é com você. Com muita paciência, com muita tranquilidade e assimilando, né? Como foi passado nessa mensagem, como o Evangelho nos disse, assimilando todos esses ensinamentos e colocando em prática, que é o muito mais importante, né? Gente, eu quero convidar vocês, vamos aí, esse pessoal que já nos acompanha há bastante tempo aí, né? Pessoal de Cravinhos, de Brodowski, Santo André, de Passos, São Paulo, Ubatuba. E aí, quem vai fazer o vídeo aí para nós semana que vem? Nós vamos ficar no vácuo, né? Vamos fazer aí, vamos. É simples, é só gravar um vídeo, fazer a leitura da oração, só isso, só essa participação. E isso deixa a gente muito feliz com a participação, como a Aline fez e como a Vivian fez nas outras semanas, né? Vamos aí, gente, coloca aí. Tem o Paulo lá no Japão também, Álvaro. Paulo lá no Japão, é isso aí. Ô, Paulo, manda aí um vídeo para nós aí essa semana, Paulo. Internacional. Mas agora vamos nos posicionar, nos concentrar, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa Escola da Alma. Feche os seus olhos, vamos nos concentrar. Respirem bem fundo e vamos pedir juntos que os espíritos de luz nos envolvam. Que essa manhã de sábado seja restauradora e que possamos respirar juntos a energia de vida. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, que esteja dentro da nossa casa, para que haja paz entre os nossos familiares. Vamos imaginar agora a nossa casa,
Passeie por cada um dos seus cômodos, pedindo aos espíritos de luz que o ajude a fazer uma limpeza espiritual e que eles estejam sempre lá, dando proteção para a sua família. Agora vamos imaginar o ambiente do nosso trabalho e pedir proteção a todos os que trabalham naquele lugar. Que a paz de Jesus nos ensine a perdoar e que saibamos transmitir a serenidade e que possamos nos deixar umidificar por Deus. Obrigado, meu Deus, pelo dia de hoje. Obrigado, Senhor, por esses momentos que passaremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Todos revigorados, energizados, né? Essa energia que emana de todos vocês, nessa corrente maravilhosa que fazemos juntos, com a espiritualidade nos unindo, né? E nos fortalecendo. Vamos todos com bastante, né? Incentivo, com bastante amor no coração. Vamos cantar juntos a música Quanta Luz. Agradecemos
a espiritualidade, por esses momentos, né, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de amor, e que perdure no decorrer dessa semana. Assim seja. Não nos esqueçamos, aqueles que reservaram a sua garrafa com água, durante a semana, ministrem, forneçam aos seus familiares aí, quantas vezes forem necessárias, várias vezes aí ao dia, e conforme for diminuindo o nível aí da água, você vai completando. A única orientação que a gente passa para não deixar acabar totalmente aí a água, e até o sábado que vem, em que aí a gente renova e uma nova proposta aí, tá bom? Os dados aí da live, então agradecer da semana passada aí, 1.382 pessoas alcançadas aí, e o magnífico 22 compartilhamentos aí e 358 visualizações. Mas ainda, Álvaro, não apareceu nenhum candidato aí para gravar. Olha só, quem está aí conosco? A Rosana, a Tamires, a Marta Gobi, a Vânia, né, desejando luz, paz de Jesus, a Adriana Araújo, a Cláudia, inclusive uma boa mensagem aí. Quanto mais conhecimentos nós temos, né, mais seremos cobrados. Desafio aí, Cláudia, você não quer fazer a leitura aí pra gente? Ó, ela está inspirada aí. Verônica, né? Mestre Jesus, que nos envolva. A Glacione e a mãe Jussara. Já pensou uma parceria aí, duas gravando, né? A Glacione e a mãe aí, ó. Fica a dica aí, fica legal. A Kika, a Rita lá, que tá toda semana aí conosco, lá de São Paulo, né? Desejando aí um excelente final de semana, luz, paz, amor e alegria. Sandra Araújo sempre está aí conosco. A Licínia, Adriana Noviski, a Maiara lá, parceira lá da escola. Maiara, ó, um desafio aí também. Tá? Oi, pode falar. Parece que a Miriam, filha do seu Miguel, acho que se pronunciou e quer fazer uma oração. Mesmo, Miriam, maravilha. Pronto, agora a missão cumprida aí. Opa, a Miriam, né, filha do seu Miguel, que é o nosso dirigente aí. Nosso abraço aí, seu Miguel. E a Miriam vai gravar conosco aí. Mas fica o convite, né? Assim que a gente voltar em janeiro, continua o desafio aí, tá bom? Então, a Maiara, a Luciana, Francisco, proteção, amparo, né, da Mãe Santíssima, Elizabeth, a Lourdinha, a sua irmã Maria da Penha, lá de Santo André, Andressa, nossa amiguíssima aí, 17 anos trabalhando junto aí, Dulce Pagano, a Emília, a Amanda, Sueli desejando, né, muita gratidão, Maria Tereza, também gratidão, a Vivian e a Thaís, tá? Obrigado aí a todos vocês aí que estiveram mais um sábado aí conosco, nosso abraço e toda a proteção aí a todos vocês. Álvaro, agora é você com os avisos aí. Vamos lá. Obrigado a todos, obrigado Miriam, né, pela participação. E como o Silvio falou, a partir do dia 9 nós vamos lançar outro desafio. Então nós queremos você aí, viu? Que nos segue e fazendo o vídeo. Não tem segredo não, viu, gente? É só ler, fazer a leitura, gravar o vídeo, e é que a gente coloca aqui com muito carinho. E a gente fica muito feliz pela participação de todos. Dando início aos recadinhos, primeiramente deve estar aparecendo aí a lista dos alimentos que compõem a cesta básica que é distribuída pela Associação Espírita Mariana do Nascimento. Isso já há muitos anos, mais de 15, 20 anos que é feita essa entrega dessas cestas básicas. Não é uma ação agora
desse ano, da pandemia, não, isso já vem de muitos anos, muitos anos. Então, por isso que nós pedimos, todo sábado aqui, pedimos para você que possa ajudar, colaborar com um mantimento simples sequer, mas que se cada um colocar uma pedrinha, um tijolinho, né, nós vamos cada vez mais aumentar. Eu me lembro que há anos atrás eram feitas 35, 40 cestas, hoje nós já entregamos 85, então nós precisamos colaborar e aumentar isso, quem sabe chegar a 100 no início do ano que vem, né? Para essas pessoas que tanto precisam, principalmente agora nessa época de Natal, né? Essa pandemia que não passa, né? Mas que vai passar logo, se Deus assim permitir, mas possamos dar um pouquinho do nosso, né? Da nossa colaboração para esses nossos irmãos mais necessitados. E aí você pode fazer, né, essa doação entregando nos 3 pontos de entrega, né, de arrecadação, que deve estar aparecendo aí na tela para vocês, que a gente sempre coloca aqui no Jardim Paulista, na Note Center Notebook, lá com o nosso amigo Caio, lá na torre empresarial do Shopping Iguatemi, né, na empresa Plugme, do nosso amigo José Renato, e também aí na Rua Niterói, pertinho do Centro Espírita Mariana do Nascimento, na Ribershine Materiais de Limpeza. Vocês podem deixar lá com os nossos amigos Tiago e Ali. Então vamos colaborar, vamos ajudar para que possamos entregar cada vez mais essas cestas básicas. E também peço a colaboração daqueles que preferem fazer a sua doação, né, para ajudar em dinheiro, né, deve estar aparecendo aí a conta bancária da Associação Espírita Mariana do Nascimento, e aquele também que tem a sua mensalidade como associado para colocar em dia. Ainda o centro continua fechado, agora mais do que nunca, né? Quem sabe no início do ano que vem possamos retornar presencialmente, mas vamos com paciência, com calma, e você pode continuar pagando a sua mensalidade, fazendo sua doação, fazendo um depósito aí na conta, ou uma transferência na conta da Associação Mariana do Nascimento. Você pode enviar por alguém, ou no Facebook, ou contato de WhatsApp de alguém, para enviar o seu recibo, para demonstrar sua doação ou o pagamento da sua mensalidade. E se você necessitar de um recibo, a diretoria vai providenciar e entrar em contato com você também. Tá? Então, peço a colaboração de você para que possamos continuar pagando as contas da associação em dia, né, os funcionários, né, esse 13º agora está bem apertado, né? Então vamos colaborar, vamos ajudar. Bom, conto com vocês. Então, a partir de agora, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês pela presença, mais de 40 pessoas aí ao vivo conosco, né? Nos passando energia, força, que possamos ter uma excelente semana, com bastante luz, com bastante paz, que possamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, para que possamos evoluir e avançar um pouco mais. Que Deus nos abençoe, que Jesus derrame o seu amor para todos nós e que possamos transmitir isso para os nossos amigos, os nossos parentes, nossos companheiros de trabalho. Estejamos uma semana bem produtiva, continuando com bastante paciência, previnam-se, cuidem-se e vamos com paciência conseguir vencer essa pandemia, e o ano que vem, se Deus quiser, teremos um ano cheio de luz e cheio de esperanças aí. Um abraço, seu Miguel, a família toda do seu Miguel, um abraço para vocês, muita paz, muita luz para todos. Tchau. Com você, Silvio. Obrigado, Álvaro. Álvaro, nós falamos do Japão, nós falamos de Passos, Campinas, São Paulo e tal. Sabe de onde a próxima gravação? De Cássia dos Coqueiros. O Walter já aceitou o desafio para janeiro aí. Então, Walter, obrigado aí. Nós vamos mandar aí o texto aí para você e ele vai gravar já para janeiro. A coisa tá pegando. Muito bom, Walter. Ficamos aí muito agradecidos aí, tanto a você quanto a Miriam aí, e vocês todos aceitando esse desafio aí. Muito bacana.
Então, vai nosso abraço lá. Então, teremos a gravação internacional, lá diretamente de Cássia dos Coqueiros, com o Walter. Eu queria que vocês compartilhassem aí. Então, nosso último aviso aí, só temos 7 compartilhamentos até agora. Aí. Vamos compartilhar para as pessoas aí assistirem, né? E, do fundo do coração, agradecer mesmo todas essas pessoas aí que estiveram aí essa manhã aí conosco, mais de 40 pessoas, né? Então, nosso abraço, tomara que você tenha conseguido perceber e enxergar um pouquinho aí essa luz, né? Essa luz que a gente fala de Jesus tocando aí os nossos corações, muita caridade, muito amor aí, principalmente nos orientando em relação às nossas atitudes aí, a cada dia, a cada momento aí. Fica também o nosso abraço aí ao seu Miguel, toda a família aí, um abração aí, seu Miguel, e muita saúde e paz a todos vocês. Até o próximo sábado aí, se Deus quiser. Um abraço.